Pô, galera, fim de jogo e o Vasco acaba de bater o Botafogo por 1-0 em São Januário. Uma vitória que a gente comemora, obviamente, pela classificação do Vasco para as semifinais do Campeonato Carioca, né? Vamos pegar o Flamengo, inclusive, vai ser um jogo que vai marcar, inclusive, o reencontro desses times após a vitória do Flamengo por 2-0 sobre o Vasco. E o Vasco, que embora venceu o Botafogo, não convenceu nenhum dos torcedores que estavam em São Januário e nenhum dos que assistiram pela telinha. O Vasco jogou abaixo. Jogou abaixo porque dependia muito mais de força física. O Vasco dependia muito mais da capacidade atlética dos seus jogadores. Dependia muito mais da vontade, da disposição, da velocidade, do que efetivamente da qualidade técnica que tem, inclusive em seu elenco. Né, considerar que temos Coutinho no time, temos Ryan, temos o próprio Zuccarello. E aí a gente tem que fazer alguns comentários sobre, para mim, alguns erros. Insistir no Zuccarello. Já é o segundo clássico que o Zuccarello joga e eu discordo. Eu acho que o Zuccarello não deveria jogar esses jogos. Mas principalmente jogar na esquerda, numa posição que ele não está acostumado, uma posição que na Copinha ele nunca jogou. O Zuccarello é meia. Então, Carilho, você coloca o Zuccarello ali, você deixa ele numa posição desconfortável. Ele estava extremamente perdido. E o Zuccarello não é o Gabriel Peck, que é um jogador de marcação, é um jogador que tem a capacidade, inclusive física, diferenciada, porque ia e voltava muito comprometido. O Zuccarello é comprometido, mas ele é um jogador de outra posição, ele é um meia. Ele é um meia que joga centralizado. Ele recebe, ele tem boa capacidade de finalização e bom drible. Então ele é um meia dinâmico que pode fazer as jogadas renderem por ali. Coisa que o Coutinho deveria estar fazendo e que também acho que ele está mal posicionado. Ele deveria jogar na esquerda. Então, tirando esse recorte, a gente já considera que para mim já tem erros ali de escalação. Mas existem outros pontos que a gente tem que considerar. Primeiro, eu acho que o Tite, quando formou o Carille, né, porque ele não foi auxiliar técnico do outro, ele deixou no Carille um DNA também de um time mais conservador, né? Eu não estou dizendo, Carille, que você não tem suas próprias ideias, que você não é um treinador original. Você é, mas você aprendeu muito com o seu mentor, e eu acredito que ele deve ter sido. E analisando isso, eu percebo que o Vasco do Carille é o time que sempre vai fazer 1-0 e vai esperar o adversário. O Vasco do Carille é um time que começa o jogo esperando para ver como que o time adversário vai se comportar, principalmente nos jogos grandes e principalmente contra grandes elencos. Foi o que o Vasco fez hoje. É como aquele lutador que começa a luta esperando para ver qual vai ser o movimento do adversário para ele poder encaixar o golpe. O Vasco não se impõe. O Vasco não vai para cima. O Vasco esperou o Botafogo, jogou no meio campo, praticamente para trás. E nos primeiros 10 a 12 minutos o Vasco foi apenas um time que jogou recuado. Eu tô com sinusite, gente, eu peço perdão. Mas o Vasco jogou recuado. E isso é um detalhe que para mim me deixa extremamente chateado. Essa forma, às vezes, um pouco covarde. Eu não quero usar uma palavra tão pesada, mas eu também não encontro outra. Né? Essa postura de esperar, mas esperar de uma forma que se for um time um pouco mais qualificado, mais encaixado, abre o placar. E aí você vai jogar contra o Flamengo, não tem como jogar assim, porque se o Flamengo fizer 1-0, ele já entra num estado de conforto absurdo e não tem jogo. Não tem mais jogo. Se o Flamengo fizer 1-0, eles vão ficar tão à vontade no jogo que acabou o jogo. Porque aí o Vasco vai se expor e aí, obviamente, eles vão fazer mais gols, porque sobra a qualidade no Flamengo. Então, essa postura de esperar, essa postura de respeitar demais, ela tem alguns problemas. Você pode esperar, sim, o adversário mais qualificado, mas você tem que agredir. E o Vasco não agredia o Botafogo, como não agrediu o Flamengo no primeiro tempo. Foi exatamente a mesma postura. A diferença é que o Botafogo está um time desencaixado, perdeu pelo menos 10 jogadores do elenco que tinha ano passado, e ainda estava com o time misto, considerando que descansou 4 jogadores. Então, assim, venceu, mas venceu um time misto do Botafogo, desencaixado e sem treinador. E com um rendimento de alto nível de Hugo Moura, Tietê e Paulo Henrique. Paulo Henrique melhor em campo. Foi ele que, da jogada dele de cruzamento altamente previsível,
que saiu o pênalti que o Verratti converteu. Então, como o torcedor do Vasco assiste uma atuação dessa e ele vai para o jogo contra o Flamengo acreditando que o Vasco vai fazer alguma coisa diferente do último jogo que foi 2-0? Não tem como. O torcedor do Vasco só pode esperar, e é isso que eu tenho uma esperança de que isso aconteça, que o Vasco vá com postura de guerra. O Vasco tem que frustrar o Flamengo. Só tem um jeito de jogar contra o Flamengo, porque é muita qualidade. É Plata, é Arrascaeta, é Gerson, é Luiz Araújo, é Cebolinha. É muita qualidade. São jogadores muito diferenciados. Então, assim, para você ganhar desse Flamengo, Bruno Henrique, para você ganhar desse Flamengo, você tem que frustrar o Flamengo. É o que basicamente o Fluminense fez naquele 0-0. E considerando que são 2 jogos, o Vasco tem que empatar o primeiro e no segundo tentar arrancar a vitória. É jogar recuado, é jogar no erro do Flamengo, é frustrar o Flamengo o máximo que puder, porque só assim dá para ganhar dos caras. Se você frustrar o Flamengo, fazer o Flamengo errar e marcar pressão o tempo todo, jogando no erro e aproveitando a velocidade no contra-ataque, a gente tem uma chance. Agora, se jogar de igual para igual, se jogar com essa marcação frouxa, distante, achando que vai funcionar, não vai. Se jogar achando que o Flamengo não vai vir com tanto ímpeto, se jogar achando que o Flamengo, que joga às vezes naquele jeito menos dinâmico, o Flamengo é um time que ele começa desacelerado e vai acelerando aos poucos. Né? E aí quando ele acelera, ele mantém a velocidade. Por quê? Porque há uma qualidade absurda. Ninguém rifa a bola, ninguém se assusta. Essa é a diferença para o Vasco. Quando você tem jogadores com alto nível, como o Flamengo tem, né, a começar ali pelo Pulgar, pô, você tem um zagueiro como o Léo Pereira, que tem uma qualidade técnica invejável, você tem um lateral esquerdo, se for o Beijinho lá, o Ayrton Lucas, é um jogador de velocidade, um jogador de facilidade de conexão com o ataque, com o meio. Se for também o Alexandre, que também tem essa facilidade, do lado direito eles estão muito bem guarnecidos de jogadores que têm também qualidade. Então assim, o Wesley, que inclusive está vivendo talvez o auge da carreira dele, com chances para a seleção. Então assim, se a gente for considerar essas nuances, a gente tem que jogar no erro do Flamengo. O tempo todo. Espera o Flamengo, joga no erro, contra-ataque montado e combate o tempo todo. Contra-ataque montado com fome. Não adianta jogar para empatar, porque aí perde. Tem que jogar para vencer, mas tem que jogar na estratégia de esperar. Porque hoje a nossa realidade hoje nos obriga, nos impõe a jogar desse jeito. Porque o Flamengo hoje tem orçamento maior, jogadores melhores, e o Flamengo hoje está extremamente confiante. E com o Felipe Luiz, que encaixou muito bem como técnico, provavelmente vai ser um dos melhores técnicos do Brasil, provavelmente vai ser técnico de seleção brasileira. Então, é um Flamengo muito bem encaixado, com uma puta de uma comissão técnica, com a puta de uma estrutura, com jogadores jogando bem, um time confiante. A goleada no Maricá mostrou a qualidade do Matheus Gonçalves, que é um puta jogador, também um puta prospecto. Aí vai falar, o Vasco não tem nada? Temos. Só que nós não temos esses jogadores em alto nível de confiança, Payet e Coutinho, que são os diferenciados, não tem essa condição hoje. Nós hoje não estamos conseguindo fazer jogada de 3 toques, sabe? Toco para um, me vou, e o outro me vê, toca para outro, o outro dá em mim. Isso é jogada de ultrapassagem básica, a gente não tem. Não temos jogada de ultrapassagem. Nosso Vasco é unitemático e unidimensional, bola na cabeça do Verratti. E vamos ver o que ele faz. Então assim, não dá. O Vasco não vai conseguir jogar com o Flamengo desse jeito. E antes que você fale, então a derrota é certa. Não, não é certa. Dá para vencer o Flamengo. Mas é só frustrando o Flamengo, porque é muita qualidade para você frustrar. Dá para vencer. Só que tem que ter comprometimento. Para mim não é jogo para Coutinho nem para Payet. Isso talvez no segundo tempo, talvez. Mas é jogo para trancafiar o time e dar a chance do contra-ataque, verticalidade. E aí é velocidade, irmão. É velocidade. Não me importa, 3 volantes, 4 volantes, não importa. O que importa é ter jogador para saída, para explosão. Pá! E deixa lá o Verratti lá na frente, que ele aproveita um cruzamento, uma bola na área. Obrigado, gente. Tamo junto. Vamos pra cima do Flamengo. Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu.